Hoje eu quero tecer alguns comentários a respeito das pregações dos nossos dias, baseado no livro Pregação Reformada, do Dr. Joel R. Peake. Eu cheguei à seguinte conclusão, conversando com algumas pessoas, que quando eu estou conversando com essas pessoas a respeito de um assunto, a concepção que tem dentro da minha cabeça e a concepção que tem dentro da cabeça dessas pessoas são coisas diferentes. Por exemplo, quando nós estamos falando de culto e pregação, a concepção na minha cabeça hoje é diferente da concepção que existe dentro da cabeça dessas pessoas. Por isso eu estou evitando discutir a respeito de disso. Além de consumir as energias, você não chega a lugar nenhum. Você discute e não chega a lugar nenhum. Por exemplo, quando se fala em culto hoje, depois que eu conheci o princípio regulador do culto, e é o que rege o culto de denominações reformadas, dentro da minha cabeça é isso que se denomina culto. O que é um culto? Para mim, você tem louvores, salmos, leitura da palavra e exposição da palavra, onde a exposição da palavra ela é a primazia do culto e é uma exposição não desconexa. Por exemplo, o culto culto de doutrina é às terças-feiras. Então essa terça eu preguei sobre Abraão. Terça-feira que vem eu vou lá e vou pregar sobre as viagens de Paulo. Aí na outra terça eu prego sobre a jumenta de Balaão. Aí na outra terça eu vou lá e prego sobre o dízimo. Aí na outra terça eu vou lá... Não. Para mim, hoje, o culto que tem essa forma, essa liturgia, onde a pregação ela é a primazia, as pregações elas são contínuas. Por quê? Porque assim a construção doutrinária dentro da mente dos irmãos, ela se solidifica ao invés de se dissipar. Porque quantas pessoas você chega, a pessoa fala assim, não, já faz 30 anos que eu sou da igreja. Aí você pergunta sobre uma doutrina simples, porém uma doutrina pilar, ela responde, não sei. Ou ela tem a ideia dúbia a respeito daquela doutrina da própria denominação dela. Por quê? Porque as pregações não trazem em seu bojo aquilo que deveria trazer, que é a solidez das doutrinas. Se hoje eu terminei no ponto A da pregação, na próxima semana eu começo a partir desse ponto A. Uma pregação sequencial. Isso facilita a memorização de tudo isso. Então, dentro da minha cabeça, o que se constitui culto e pregação é isso. Em detrimento do culto, que eu também não posso deixar de afirmar isso, eu também já participei e acreditei que era assim, que era a melhor maneira de se executar um culto a Deus. Onde você começa com uma oração, 3 louvores do inário da determinada denominação, todos os conjuntos louvam, tem conjuntos dentro dessas igrejas, irmãs, jovens, crianças, adolescentes. Eu fiz parte de todos esses conjuntos. Todos os conjuntos louvam. Depois dos conjuntos tem os cantores individuais. Se tiver cantor convidado na igreja, canta a pessoa convidada. Depois canta alguém que é da própria denominação. Depois tem outro louvor para tirar a oferta. Depois, se lembrar de uma pessoa, vem a pessoa dar testemunho. Aí depois tem mais um louvor. Aí depois vem a pregação. Que normalmente essa pregação compreende de 25 a 30, no máximo 40 minutos.
de pregação desconexa. E eu já ouvi pessoas subirem ao púlpito e dizer assim: irmãos, hoje eu tô cheio de Deus que nem Bíblia eu vou abrir aqui no culto. Já ouvi também a pessoa subir para pregar e falar assim: irmãos, quando eu cheguei na porta da igreja, eu não tinha preparado nada, mas o Senhor me deu a palavra. Meu Deus do céu, eu já não tô mais nem... quando acontecia isso, eu já não estava mais nem no culto. Eu já estava pensando qual era o próximo jogo do Corinthians. Eu já estava pensando qual seria o próximo adversário na tabela. Eu tô tão cheio de Deus que eu não preciso de Bíblia. Eu não preciso disso daqui para fazer o movimento. Mas que loucura que é essa? Que loucura que é essa, gente? Então, a minha conclusão a respeito de culto e pregação é exatamente essa. Hoje, quando eu converso a respeito de culto, dentro da minha cabeça existe uma coisa um princípio que regula esse culto de adoração a Deus. E dentro da mente dessas pessoas que eu converso é uma coisa totalmente oposta. Então não adianta ficar discutindo, não adianta ficar brigando, porque desgasta-se de um lado e desgasta-se do outro, onde nós não chegamos a nenhum denominador comum. Que o Eurico Zwinglio, ele popularizou no início da Reforma protestante aquilo que é chamado de lectio continua, que significa leitura pública contínua, o que hoje chamaríamos de pregação expositiva do texto da Escritura em ordem sequencial. Então, Zwinglio, ele popularizou o que nós conhecemos hoje de pregação expositiva. Ele tinha três oportunidades na semana. Domingo de manhã, domingo à noite e no meio da semana. E todas as pregações eram sequenciais. Todos os domingos, à noite, salmos. No meio da semana, cartas de Paulo. E pela manhã, uma pregação um pouco mais extemporânea. Mas tinha uma continuidade. Para quê? Para que as doutrinas, o bojo doutrinário fosse solidificado na mente dos irmãos. Agora você tem um culto que não é continuidade do culto anterior, que ele é interrompido da maneira que o homem quer. Interrompido, eu digo assim, hoje foi o culto A, amanhã é o culto B, sem conexão um com o outro, ainda mais se for o culto de festividade ou alguma coisa do tipo, aí que o negócio pega mesmo. Que aí vem gente de fora, é cantor de fora, pregador de fora, e é aquela coisa desconexa, aquela... sabe? Então, hoje, para mim, na minha mente, o que principia o culto é a adoração a Deus e a pregação expositiva da palavra. E não louvor em cima de louvor, em cima de louvor. Aí o culto termina às 21 horas. Quando é 20 horas e 40 minutos, você concede a oportunidade ao pregador, porque as horas já se avançam e a gente precisa da, abre aspas, cereja do bolo. E eu também já ouvi pessoas dizendo: irmãos, se o culto terminasse agora, não precisava nem da pregação, porque eu já estou cheio. Mas, meu Deus, que concepção é essa? Então, a minha conclusão é: não adianta discutir quando os pontos que definem uma mesma coisa de duas pessoas são diferentes. Não há discussão. Mas, para mim, o princípio do culto é louvor, salmo, adoração a Deus e pregação expositiva da palavra.